o livro do princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 22. E conforme você for encontrando, vá glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Gênesis capítulo de número 22 e o versículo de número 1. Está escrito assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Versículo de número 2. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças uma vez mais esta noite, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Te damos graças porque sabemos em quem nós temos crido, e sem sombra de dúvidas, ó Deus, nós pedimos a Ti, Pai, mova céus e terra ao nosso favor, e faça, Senhor Jesus, com que possamos, mesmo estando em meio ao mar bravo, ó Deus, ser conduzidos pelo Teu Espírito, ser guiados pela Tua presença e pelo Teu infinito amor. Portanto, Senhor Jesus, nos abençoe e Te daremos toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Amém? Quem aqui é amigo de Deus? Quem aqui é amigo de Deus? Aleluias. Você já se pegou perguntando qual o propósito de Deus em criar o mundo? Você já se perguntou qual o propósito de Deus em ter me criado? Às vezes nós procuramos vários contextos históricos para poder entender realmente o porquê da criação de Deus. Qual foi o motivo ao qual Deus criou a minha vida, a sua vida, esta terra, os céus, o sol, a lua, as estrelas. Muitas vezes nós paramos e começamos a olhar para o nada, e ficamos perguntando a Deus e questionando: será, Deus, que realmente eu mereço viver a beleza de tudo isso que o Senhor preparou para mim, sendo eu um pecador, sendo eu uma pessoa falha? Às vezes nós nos deparamos sim, olhando para essa situação, e acabamos perguntando para Deus: Deus, por que tudo isso acontece? Por que, Deus, o mundo está de tal forma qual nós estamos vendo nos noticiários, os rumores, ou seja, a guerra acontecendo? Então nós vemos que o mundo ele está chegando ao fim. Está chegando um propósito determinado por Deus para vir resgatar a sua igreja, para poder buscar a todos nós que aqui estamos. Mas para isso é necessário que nós venhamos andar em retidão, é necessário que nós venhamos ter uma fé sobrenatural, uma fé que venha mover montanhas ao ponto de eu realmente entender o verdadeiro plano e o verdadeiro propósito de Deus na minha vida. Porque se eu não entender isso, eu estou aqui apenas
à mercê daquilo que o mundo está me oferecendo, mas eu não estou dando nenhum tipo de credibilidade àquilo que Jesus, Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, porque quando Deus, Ele restabeleceu o seu propósito de criação, foi para que eu e você pudéssemos ter a eternidade ao seu lado. Ou você acha que Deus, Ele criou Adão e Eva e falou para eles: olha, é somente vocês que vão viver? Não, Ele falou assim, ó: procriai-vos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. E nesse momento a terra, ela começa a ser cheia, e a alegria que está incumbida dentro do meu coração é porque eu e você fazemos parte deste propósito de Deus. Eu vou parar de pregar, você não está entendendo. Jesus está falando para mim e para você esta noite: você faz parte do propósito ao qual Ele começou há milhares de anos atrás. Você não é qualquer um, você é especial para Deus. E se nós olharmos para o tempo, nós vamos ver que o tempo, ele está dividido em dimensões essas que nós sabemos quais são: passado, presente e futuro. E em meio a essas dimensões do tempo estabelecido por Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos realmente que Jesus, ele tem um grande propósito, porque o tempo é o processo do propósito de Deus na vida de um cristão. E às vezes nós não queremos realmente viver o tempo que Deus, ele determinou sobre as nossas vidas. Queremos que as coisas sejam solucionadas de uma maneira completamente rápida, mas não é da forma que nós queremos, e sim da forma que Jesus, ele estabeleceu para eu e você vivermos. Porque quando eu tenho este entendimento, quando eu realmente aceito o propósito de Deus na minha vida, eu descanso o meu coração, a minha alma se aquieta, porque eu sei que Deus vai mover céus e terra para fazer com que eu venha permanecer firme, focado, porque eu tenho uma eternidade ao lado do Pai a zelar. E por isso eu afasto dos erros, eu afasto do pecado, porque eu tenho realmente uma eternidade reservada para mim e para você viver. E quando nós realmente entendemos isso, nós sabemos que antes mesmo de Deus criar o Cordeiro, Ele já tinha salvo o mundo. Ele, antes mesmo de ter feito com que Jesus fosse estabelecido o Cordeiro de Deus, Ele já estava falando para a humanidade: eu já trouxe a salvação para todo aquele que me aceitar, para todo aquele que cumprir o chamado ao qual eu estabeleci sobre a vida dele. É maravilhoso nós falarmos dos milagres de Jesus, é maravilhoso nós olharmos para o Antigo Testamento e as histórias que nos enchem de força, de ânimo, para que nós possamos dar continuidade à luta daquilo que realmente Deus, ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos que nos firmar na promessa que Deus está falando lá aos Hebreus, que tudo quanto foi escrito no passado é para que nós hoje venhamos aproveitar e não errar como as pessoas erraram lá no passado, mas viver a promessa que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Porque antes mesmo de Jesus, de Deus, a Trindade falar haja luz, Ele falou que haja a cruz, para que todos nós venhamos ser redimidos pelo sangue do Cordeiro. E quando realmente nós começamos a entender estes princípios, nós começamos a entender que é necessário nós irmos por nós mesmos. É necessário que nós realmente venhamos ir além daquilo que nós realmente imaginamos. Não tem como ninguém fazer nada por você, é você sozinho, a escolha é sua. Não tem como eu escolher que você venha herdar a salvação. Quem tem que escolher é você, não sou eu que escolho por você. É sozinho, assim como Jesus também, ele se dedicou uma história, uma criação, ao ponto dele olhar para a humanidade, para o próprio Deus e falar: eu tenho a minha escolha e eu vou por mim mesmo. Pai, se lá na terra não tem quem possa fazer a boa obra, eis-me aqui, envia-me a mim. Ao ponto dele dizer que ele deixou a sua glória, ele destituiu da sua glória, para poder vir aqui na terra e entender o porquê nós somos tão limitados, o porquê nós somos tão falhos. E se nós olharmos para tudo o que está acontecendo, nós vamos ver que realmente é necessário nós passarmos de um lado para o outro. Não tem como nós permanecer da mesma maneira. Se nós
sermos como o diabo, nós iremos passar do lado das bênçãos de Deus para um lado de derrota, para um lado de fracassos, para um lado de erros e falhas que vão determinar a eternidade aonde eu vou estar, vivendo realmente um cumprimento de algo realmente que eu me preparei para viver. Só que existem também o outro lado, aonde você se abstém de todos os erros, de todas as suas falhas, e você vem para perto de Jesus. E quando você está perto de Jesus, você começa a viver o sobrenatural, você começa a viver coisas maravilhosas. E aqui eu tenho uma história linda, uma história maravilhosa, uma história de um homem chamado Abrão. E Abraão, este homem, ele enfrentou um mundo sozinho, ele não estava com pessoas à sua volta, assim como Jesus, ele também enfrentou a cruz sozinho. Abraão também enfrentou o mundo sozinho no momento ao qual ele estava vivendo, porque quando ele realmente olhou e entendeu o verdadeiro propósito, a Bíblia diz que certa vez Abraão, o pai dele foi viajar, e o pai dele, ao viajar, falou: filho, eu quero que você tome conta da minha fábrica, porque Terá era um fabricador de ídolos, e ele fabricava ídolos para poder vender para a sociedade, para que as pessoas pudessem levantar os seus postes ídolos. Só que um belo dia Abraão falou: não é possível, deve existir um Deus maior do que esses, deve existir um Deus mais poderoso do que esses deuses aos quais o meu pai faz. E o pai de Abraão, Terá, falou: Abraão, todas as vezes, quando você acordar, você vai na frente de cada um, e você vai colocar comida para eles. Aí no primeiro dia, quando Abraão entrou naquela fábrica, ele olhou aqueles deuses, e ele viu que no canto tinha um bem grandão, e ele começou a colocar comida, e ele falou que, para o seu pai, ele colocou um pedaço de madeira na mão daquele grandão, e quando seu pai chegou, ele falou: pai, o seu pai olhou aquela situação e falou: o que aconteceu aqui, meu filho? E Abraão falou: está vendo aquele grandão lá, pai? Quando eu estava dando comida para os outros, porque eu dei primeiro para aqueles outros pequenos, ele saiu dali e ele quebrou todos os outros, ele bateu em todos os outros porque ele ficou enciumado. Aí o pai de Abraão falou: filho, não tem como, ele tem olho, mas não vê, ele tem mãos, mas não consegue estender, eles têm pés, mas não conseguem andar. Aí Abraão olhou para o seu pai e falou: está vendo, pai, eu sei que existe um Deus muito mais poderoso, que pode realmente cumprir o propósito da humanidade, que não são esses feitos de mãos humanas, porque o Deus que eu sirvo, ele tem olhos e está te enxergando aqui esta noite. O Deus que eu sirvo, ele tem mãos e está estendido ao seu favor esta noite. O Deus que eu sirvo, ele tem pés e está andando ao teu lado, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, ele está cuidando de você, ele está te protegendo, ele está te livrando, ele está te fortalecendo, porque quando nós estamos fracos, ele diz: eu sou forte. Quando você cai, ele estende as mãos para te levantar, mas ele não te deixa viver uma vida sem estar na presença dele, porque ele te ama, e ponto final. Por que Abraão sofreu? Abraão, ele sofreu porque ele procurou a verdade, e assim somos nós também. Quando nós procuramos a verdadeira essência de uma adoração genuína, às vezes nós sofremos alguns reveses na nossa vida, porque as pessoas que estão aos nossos lados, no momento quando nós estamos vivendo a vontade do diabo, nesse mundo que está aí perdido, as pessoas estão próximas, mas quando nós entramos num caminho de retidão, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, muitos vão te abandonar, porque você está procurando a verdade, e não tem outra verdade a não ser Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que nós precisamos é ter uma mente independente. Nós não podemos ir por aquilo que os outros falam, por aquilo que os outros querem colocar goela abaixo. A Bíblia, ela se completa. Jesus deixou o Antigo Testamento e o Novo para que os dois pudessem estar religando um ao outro, uma história, uma essência. Porque se você for ver lá no livro de Gênesis, quando o homem pecou, Deus, ele andou sobre o jardim do Éden no crepúsculo de todo entardecer, e naquele momento, quando Deus falou: Adão,
Aonde tu estás? E ele falou: estou aqui, pai, escondido, porque eu estou com vergonha. Mas por que, Adão, você está com vergonha? Por acaso comestes do fruto que eu disse que não era para comer? Ele falou: a mulher que tu me deste, me deu fruto, e eu comi aquele fruto. Por ter comido aquele fruto, ó Deus, eu consigo agora ver o que é bom e o que não é, o bem e o mal. E naquele momento Deus, triste, mas com a certeza do propósito, ele chama Adão para perto. Ele fala: Adão, vem aqui, senta aqui, meu filho, do meu lado. Senta aqui porque eu preciso conversar com você. Adão, e Deus estava com um cordeiro nas suas mãos e falando: Adão, você está vestido de quê? E ele falou: de figueiras, porque a figueira eram folhas grandes, e naquele momento ele se tampou com aquela figueira, e o próprio Deus ali ao lado de Adão, falando: Adão, você fez algo errado. Adão, eu falei para você não pecar, eu falei que não era para você comer desse fruto, porque os teus olhos iriam se abrir, Adão. Então por que você comeu? Eu penso que Deus naquele momento, dialogando com Adão, ele estava falando para ele, para que ele pudesse realmente entender o verdadeiro plano de Deus. Só que o propósito de Deus não tinha caído por terra, Deus não havia perdido aquela luta, porque naquele momento, quando Deus ele começa a tirar a pele daquela ovelha, a pele daquele cordeiro, ele está falando: Adão, tira essas vestimentas de mato, essas vestimentas de figueira, porque eu vou colocar sobre você a pele do cordeiro. Naquele momento, quando o próprio Deus, ele começa a tirar a vida daquele cordeiro vivo, aquele cordeiro ele não gritou, aquele cordeiro não chorou, mas ele seguiu o plano e o propósito do próprio Deus. No momento que o Deus tira toda a pele dele, para poder vestir o pecado de um homem, ou seja, aquele cordeiro era uma tipologia de Cristo, ao qual Jesus iria vir no final, para poder realmente trazer a redenção sobre a humanidade, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então por isso nós precisamos ter essa mente independente daquilo que as pessoas elas tentam fazer com que nós venhamos sucumbir ou resvalar os nossos pés do caminho do Senhor. Não tem como. Nós precisamos ter coragem. Não dá para enfrentar o diabo se nós não tivermos coragem. Não dá para nós enfrentarmos a situação a qual nós estamos vivendo se nós não tivermos coragem. Nós precisamos ser corajosos, assim como a Bíblia diz lá para Josué: sede firme, valente e corajoso, porque eu sou contigo. Deus está falando para nós: sede corajosos. Porque quando nós somos corajosos, nós enfrentamos o mal. Quando nós somos corajosos, a nossa alma, ela fica fervorosa. Quando nós somos corajosos, nós podemos estar comendo do pó desta terra, mas nós temos um alvo que se chama Cristo, e nós falamos: eu não vou desanimar, porque ainda que eu passe pelo vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Ou seja, o bom pastor, o pastor de ovelha, ele pega o cajado, a ovelha está fora, ele faz assim: vem aqui para o centro da minha vontade. Ela está perdida e fala: eu vou te achar, mas eu vou te colocar no prumo novamente. Mas quantas pessoas infelizmente estão perdidas, estão sem foco, sem rumo. Quantas pessoas aprenderam coisas, dogmas humanos, falíveis, e estão vivendo uma vida completamente abastada da glória, da essência e da manifestação do Espírito Santo de Deus, porque estão vivendo aquilo que o homem introduziu em nós, não estão vivendo a verdadeira palavra, a essência de um adorador verdadeiro. Só que Jesus ele precisa disso. Eu e você estamos aqui com uma essência completamente renovada para poder glorificar ao Pai em todo momento, a todo instante, porque ainda que nós venhamos escutar que está acontecendo guerra de um outro lado, a única coisa que nós podemos fazer é orar. Não tem como nós fazermos mais nada, mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em teus efeitos. Então quando você ora para Deus visitar, Deus visita, Deus tem piedade, Deus transforma, Deus muda. Mas pastor, não são sinais? Sim, são sinais dos últimos acontecimentos para a igreja de Cristo na terra, e por isso nós precisamos a cada dia mais nos aproximar para perto do altar. Não dá mais para nós ficarmos de braços cruzados.
Não dá mais para nós ficarmos olhando as pessoas e falar como eu queria ser como ele, como eu queria ser como fulano, como eu queria ser como ciclano. Eu queria realmente viver uma vida sobrenatural. Não tem como mais ficarmos pensando desta maneira. Nós precisamos ser corajosos, como Abraão foi. Ele era rico, seu pai, ele tinha uma fábrica, mas ele abandonou tudo para poder viver as promessas do pai. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está falando para você que não é para você desanimar do seu chamado, daquilo que ele estabeleceu sobre a sua vida. Deus está falando para você realmente se posicionar no propósito ao qual ele estabeleceu para ser vivido por você. Então se chegue perto de Deus. Nós precisamos entender que existem promessas, e promessas a serem realizadas. Quem aqui tem promessas de Deus e está esperando ser realizada? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui está esperando uma promessa de Deus ser realizada? E não adianta falar que você não tem nenhuma promessa, ou você não tem sonhos, porque é mentira. Porque todos nós temos sonhos, e todos nós temos uma promessa. Porque Jesus, ele fala que o diabo, ele fica onde? Ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele está realmente querendo tirar a alegria dos cristãos. Ele está querendo realmente tirar o foco. Ele está querendo fazer com que você venha perder a promessa. E se você se alegra com as promessas que Deus, ele estabeleceu sobre a sua vida aqui nesta terra, imagina a promessa de estar a eternidade ao lado do Pai. É algo surpreendente, é algo maravilhoso. É algo que, se nós pararmos para pensar, e começar a desenhar, e começar realmente a imaginar como é o céu aonde nós estaremos, o lugar aonde Jesus, ele preparou para mim e para você vivermos, nós ficaremos realmente perplexos, porque é algo maravilhoso, é algo lindo. Porque Moisés, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, e ele esteve em uma outra dimensão com Deus, mas quando ele voltou, ele viu tudo aquilo que estava no céu, e ele fez o reflexo, ou seja, um espelho daquilo que estava nos céus, aqui na terra. Você não está entendendo, você é um espelho de Deus aqui nesta terra. Quando a glória de Deus, ela bate em você, é para poder ela irradiar na vida das outras pessoas, porque você está vivendo uma vida íntegra com o Senhor Jesus, você está visitando o altar dele, você está diante dos céus, e ele está falando para você: filho, a partir de agora sou eu que tomo conta, a partir de agora sou eu que mudo a tua história, porque nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E Abraão, ele buscou uma experiência com Deus desde os 3 anos de idade. Ele não aceitava aquilo que o seu pai fazia. O historiador Flávio Joséfos, ele diz que Abraão, ele passou 75 anos esperando uma promessa. Ele foi persistente, ele estava realmente tentando ver se o Deus sobrenatural, o Deus realmente que criou céus e terra, pudesse se manifestar sobre a vida dele. E Abraão, ele quer mostrar a verdade para o seu pai, ele quer mostrar a verdade para os seus familiares, assim como Jesus, ele quer mostrar para mim e para você a verdade daquilo que ele preparou para ser vivido por nós. Ou seja, após Abraão observar o sol e a lua, ele falou: existe um ser maior, existe um Deus poderoso. Não pode apenas aqueles deuses que meu pai fez sustentar o universo, sustentar a terra, fazer com que as coisas venham crescer, fazer com que a humanidade venha prosperar. Não existe força humana que possa fazer isso. Deve haver um Deus que, com a força do teu poder, pode sustentar os céus e a terra com a sua destra poderosa. Nós precisamos entender. Mas quando Abraão, ele sente essa vontade, esse anseio, você pensa que as coisas foram fáceis? Nos livros apócrifos diz que Nimrod, ele preparou para Abraão um lugar onde ele fosse lançado. Ele preparou para Abraão um lugar onde fosse aquecido, para ele ser lançado e queimado.
Ele foi preparado, assim como Ananias, Misael e Azarias foram lançados naquela fornalha ardente que Nabucodonosor preparou. Abraão também foi lançado nesta fornalha, só que ele não se queimou, porque o Deus Todo-Poderoso ao qual ele estava buscando desde os 3 anos de idade, estava com ele ali naquele momento. Eu quero dizer para você esta noite, eu quero liberar uma palavra profética para você. Se a sua vida está amarrada, se você está algemado, se você está prestes a ser lançado em uma fornalha, você pode ter a certeza que no momento que você for lançado dentro desta fornalha, essas amarras, essas cordas, elas se queimarão, para que você tenha liberdade para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está te chamando para poder mostrar para você que Ele determinou um propósito na sua vida, e ponto final. Você precisa entender que nenhuma fornalha do inferno vai poder barrar a promessa de uma vida eterna ao lado do Pai na sua vida e na vida dos teus familiares, em nome de Jesus. Aí você pode falar: Deus, eu vou te buscar então, e que tudo seja da melhor maneira possível, que tudo seja fácil de ser resolvido. E é isso mesmo que acontece. Quando nós aceitamos a Jesus, as coisas se tornam fáceis em nossas vidas. Nós não vamos passar por mais problemas, não vamos passar por dificuldades. Jesus, Ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós precisamos redobrar o nosso ânimo, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, quando eu entendo que o choro dura uma noite, por causa dos problemas, por causa das situações, por causa das guerras, por causa de um vírus que nós não conhecemos, e nós ficamos presos, perdemos muitas coisas neste mundo, nós precisamos entender que Jesus está preparando um renovo, uma nova alegria a ser vivida por aqueles que o servem. Nós teremos a eternidade ao lado do Pai. Só que Abraão, ele é submetido. No momento que ele aceita a voz, quando Deus o chama, ele fala: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Ele aceita realmente os reveses em sua vida, porque Abraão, a saída de Abraão da terra de Ur, aonde o seu pai morava, aonde as pessoas estavam, era o início realmente de algo, de uma oportunidade estabelecida por Deus na vida de Abraão. Se ele permanecesse ali, ele continuaria da mesma maneira, amarrado nos ideais de seus pais, e não conseguiria realmente viver uma promessa a qual foi estabelecida sobre a sua vida. Mas ele decidiu mudar, ele decidiu ir além. Ele falou: eu vou viver esta oportunidade. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, me dê uma oportunidade para eu iniciar um novo plano, um novo propósito. Aleluias. Ele sai para poder iniciar um novo plano, assim como nós estávamos perdidos outrora, estávamos em meio às trevas, mas Jesus, Ele nos chama das trevas para onde? Jesus, Ele nos chama das trevas para onde? E quando nós entramos na luz, nós estamos iniciando um novo propósito de Deus em nossas vidas. É claro que nós teremos lutas, só que nessas lutas nós seremos mais que vencedores, porque Jesus, Ele vai obter a vitória para nós, porque nós estamos ali firmes e focados. Assim como Abraão, quando ele sai da tua parentela, quando ele inicia essa oportunidade, esse novo propósito de Deus na sua vida, ele começa realmente a viver como um peregrino em terra, e ele começa a ter uma grande fome, ele começa a passar por necessidades. Imagina comigo, um homem que era filho de um dono de uma empresa, e ele sair a hora que ele quisesse, ele podia comer o que ele queria, ele podia comprar o que ele quisesse, só que ele saiu, ele preferiu viver uma nova oportunidade, e nessa nova oportunidade a qual ele preferiu viver, ele começou a passar fome, ele começou a pensar: lá na casa do meu pai eu tinha de tudo, mas agora aqui peregrinando em terras longínquas, em terras estranhas, eu estou passando por necessidade, eu estou passando por uma grande fome. E depois, além de tudo isso, ele foi testado no casamento. Imagina comigo, quem aqui é casado? Só os homens.
deixa faltar alguma coisa na sua casa. E você vai ver se o seu casamento vai ser testado ou não. Deixa faltar alguma coisa, que você vai ver realmente que haverá brigas, contenda. Sabe por quê? Porque o diabo ele entra, ele quer apenas uma brecha. E ali naquele momento, quando Abraão ele sai, ele começa a passar fome. Ele tinha já dinheiro suficiente quando morava com seu pai, tinha do bom e do melhor. Mas quando ele está numa terra peregrinando, ele começa a passar necessidade. Então o seu casamento ele começa a ser testado naquele momento, diante realmente dos teus olhos e dos olhos dos inimigos que estavam à sua volta, ao ponto dele realmente se entristecer, ao ponto dele quase dar um basta na sua vida. Mas ele permaneceu firme, porque quando ele foi testado, ele começou a gerar conflitos existenciais na sua vida, entre os seus próprios servos. Porque também o que aconteceu, ele disse, Deus liberou uma promessa para quem? Nós estamos falando de quem? Deus liberou uma promessa para quem? E Deus falou para Abraão: saia você do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Deus não falou: Abraão, pegue quem você quiser aí na casa do seu pai, na casa dos seus tios, e leve com você para uma terra que eu te mostrarei. Não, Deus liberou uma promessa para ele. E o que Abraão faz? Ele leva Ló consigo. E no momento quando Abraão ele começa a ser bem sucedido, abençoado, o que começa a acontecer? Uma grande contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e eles começam a brigar, ao ponto realmente deles terem que se separar, porque Abraão chegou para Ló e falou: filho, se você olhar para a direita, eu vou para a esquerda, se você olhar para frente, eu vou para trás, então escolha o lugar que você quer ir, porque nossos homens têm multiplicado, os nossos rebanhos têm crescido muito, nós temos sido abençoados por Deus, então não tem como nós ficarmos juntos, porque haverá briga entre os meus e os teus. Então se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aonde você quer ir, Ló? E ele olhou para a esquerda e ele viu uma campina toda seca, falida, sem água. E depois ele olhou para uma outra terra, ele olhou para Sodoma e Gomorra, ele falou: eu quero ir ali, porque ali tem pastos verdejantes, e os meus rebanhos irão poder pastar e viver o melhor, e eu vou crescer, eu vou ficar muito mais rico. Então Ló olhou para Abraão e falou: tio, eu posso ir para ali? E Abraão falou: claro que pode. E ele foi. Só que quando ele foi, o que aconteceu com ele? Porque ele foi olho grande, ele olhou para algo bonito, ele olhou para os manjares, assim como muitas pessoas têm olhado para os manjares que o inimigo tem oferecido e tem perdido o foco daquilo que Deus ele prometeu para a sua vida. E naquele momento, quando ele olhou para o manjar, ele perdeu realmente todas as coisas, ao ponto de Abraão ter que ir socorrê-lo e trazê-lo de volta para perto. Ou seja, ele foi testado naquele momento com conflitos com seus próprios familiares, com a sua própria esposa. Naquele momento ele começou a viver guerras na vida dele, como hoje nós estamos ouvindo dos rumores de guerra que está num outro continente. Assim também ele viveu guerras e conflitos com sua própria família, ao ponto de ter que guerrear em Sodoma, em Gomorra, naquelas campinas, para poder trazer o seu sobrinho de volta. Ele precisou realmente guerrear naquele lugar. Ou seja, eu e você, às vezes o inimigo, o diabo, ele oferece manjares para nós. Nós precisamos estar focados em Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus discernir aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas, nós iremos permanecer firme e nós iremos falar como Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceder da boca de Deus. Eu não vou testar o meu Deus, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto, somente a Ele dará glória. E então, quando nós fazemos isso, nós começamos realmente a entender que existe um propósito e um plano de Deus. Ainda que a guerra esteja, ainda que nós venhamos ser sucumbidos, nós viveremos as promessas de Deus em nossas vidas. E a herança que for estabelecida sobre a vida de Abraão era uma herança realmente que Deus tinha preparado para ele, uma promessa de uma nação, uma promessa de uma aliança. E toda aliança ela não pode ser rompida. Toda aliança ela tem que começar e ir até o fim.
Não importa qual seja o tipo de aliança, se você honrou com a tua palavra. Antigamente os mais antigos, o meu avô falava assim: quando eu amarro o fio do bigode, aquilo eu vou cumprir, eu vou honrar. E é a realidade. Só que hoje em dia as pessoas não sabem cumprir aquilo que prometem. Prometem sentado, prometem de pé, mas não honram sentado aquilo que prometem. As pessoas, elas estão hoje em dia vivendo uma vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer. As pessoas estão perdendo a herança, estão perdendo a aliança que fizeram com Deus. Nós precisamos mudar, nós precisamos entender que a fé, ela vai muito mais além. A fé, ela vai fazer com que nós venhamos realmente desfrutar de uma promessa sobrenatural. Só que às vezes nós travamos a própria promessa que Jesus ele colocou sobre as nossas vidas. Às vezes nós travamos porque quando nós somos testados, Deus ele olha para nós e fala: filhos, eu vou testar você, eu quero ver até onde você vai. Aí Deus ele fez com que Abraão vendesse a sua esposa, falando que era sua irmã. Começou mentindo. Porque nas 7 dispensações da Bíblia Sagrada, inocência, consciência, governamental, patriarcal, lei, graça e milênio, nós vemos a dispensação patriarcal, ela sucumbindo diante realmente de um propósito que foi perdido naquilo que ele mesmo fez, conforme as suas mentiras, conforme aquilo que ele realmente estava falando. Porque quando ele mentiu, falou que a sua esposa não era sua esposa, ela foi comprada por Faraó, foi levada para o Egito, e ali uma praga foi enviada para aquele lugar, ao ponto deles realmente irem sucumbindo e quase morrer todos. Só que naquele momento, quando isso aconteceu, ele fez com que Deus ainda fez com que ele fosse mais rico ainda, saísse daquela situação mais abençoado ainda. Mas o detalhe de tudo isso é que veio uma pedra de tropeço, porque a sua esposa, ela tinha uma concubina que se chamava Agar, e ela trouxe aquela mulher junto. E quando aquela mulher veio, a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ela foi travada. Sabe por quê? Porque Abraão ele tentou dar um jeitinho para Deus. Abraão tentou fazer milagres para Deus. E cá entre nós servimos um Deus de milagre. Nós não servimos um Deus que não pode estender as mãos. Nós não servimos um Deus que não pode andar ao nosso lado. Nós não servimos um Deus que não pode escutar o nosso clamor. Nós não servimos um Deus que está falando conosco desde o momento que você começou a se preparar na sua casa para poder estar aqui esta noite. Nós servimos um Deus que está de pé, olhando para mim e para você, e determinado em nos abençoar, e determinado em estender as suas mãos, e determinado realmente a fazer com que a promessa que Ele estabeleceu se cumpra sobre nós. Mas a partir do momento que eu realmente tento dar um jeitinho, sou eu que vou travar as promessas, sou eu que vou perder. Porque quando ele ajuntou-se com Agar, ele teve um filho chamado Ismael, e Ismael, ele trouxe grandes contendas dentro da sua casa, dentro da sua família, ao ponto da sua fé ser testada de uma maneira sobrenatural. E ali naquele momento, quando Abraão ele tem a sua fé testada, e quando ele vê Sara vivendo uma vida chorando, Deus chega para ela e fala assim: filha minha, eu vou dar um filho, quando eu voltar aqui no próximo ano, você vai estar com esta criança no colo. E ela riu, a Bíblia diz, porque ela duvidou da promessa, porque ela já era velha. Assim como talvez você, Deus está falando: eu já tenho uma promessa estabelecida para você, meu filho. E por que choras? E por que fica tristes? Porque fica aí amuadinho no seu cantinho? Porque você está olhando para a situação e falando: não vai dar certo, não vou conseguir, não vou conquistar. Estamos vivendo às vezes num labirinto em nossas almas, que não conseguimos sair da zona de conforto. Às vezes nós estamos vivendo um tempo realmente completamente perdido, desfocado daquilo que Deus ele preparou para nós, porque nós estamos olhando para o hoje, para o Deus de hoje. Só que nós, como seres humanos, nós conseguimos lembrar muito bem do nosso passado, nós conseguimos lembrar muito bem do que nós precisamos fazer hoje, mas o nosso futuro nós não conseguimos enxergar, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Só que o nosso futuro só pode realmente viver uma promessa a partir do momento que eu me determino em viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Porque se eu me determinar esta noite que eu vou mudar, que eu vou ser diferente, que eu vou fazer a diferença, Deus abre céus e terra ao seu favor.
Mas a fé foi testada. Ele travou uma promessa, a promessa demorou mais alguns anos, mas se cumpriu, porque Deus é fiel naquilo que Ele promete. E quando a promessa se cumpriu, a Bíblia diz que certa vez, Deus chegou na madrugada e falou para Abraão: Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, e vá a um monte que te mostrarei. Porque eu quero teu filho como sacrifício. Quem tem filho aqui? Se Deus pedir o teu filho como sacrifício, você daria? Aquela criancinha que você viu crescer nos seus braços. Não vou falar que você gerou, porque foi gerada na barriga da esposa. Mas você viu ali crescer, você ajudou, você trocou fraldas, você deu mamar, você deu comida, você viu ela gorjear como um passarinho, as primeiras palavras, você viu os dentinhos começarem a nascer. Aí Deus chega para você e fala: eu quero que você entregue o seu filho para mim como sacrifício vivo. Você entregaria? Você como pai, você entregaria o seu filho? Você como mãe deixaria o seu pai entregar o seu filho à morte? Tem certeza que não? Então quando a Bíblia fala que Abraão ele sai na madrugada, é porque ele não falou nem mesmo para a sua esposa. Ele chegou para o menino e falou: Isaac, vamos para uma terra, para um monte, nós precisamos oferecer um sacrifício. E naquela madrugada, Abraão ele cortou lenha, ele pegou um jumento, ele chamou 2 dos seus homens e falou: venham comigo, porque Deus ele quer que hoje nós ofereçamos a Ele um sacrifício. A exigência de um sacrifício a Deus, ou seja, um teste, aonde Deus realmente estava se preparando para fazer com que ele viesse viver a promessa. E naquele momento ele falou: pai, para onde eu vou? Vai para o monte que eu te mostrarei. Sai andando e quando chegar ao lugar do sacrifício eu vou te falar. Aí eles chegam no Monte Moriá. E ali no Monte Moriá, Deus fala: é aqui que eu quero que você ofereça Isaac como sacrifício vivo para mim. Aí ele olha para os seus 2 moços. Um era braço direito de Abraão, porque se Abraão não tivesse um filho, quem herdaria tudo que Abraão conquistou era Eliezer. E naquele momento Abraão falou para Eliezer: fique aqui, me espere, porque nós subiremos, mas nós voltaremos. Não, nem todo mundo entendeu. Deus está dizendo para nós. Ele disse: eu subirei, mas eu voltarei. Ele estava simbolizando: eu subirei aos céus, serei assunto aos céus, mas eu voltarei para buscar a minha igreja na terra. Ou seja, Abraão era um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo. E você às vezes não tem entendimento, mas quando ele é levado a um sacrifício, Isaac ele tinha naquela época, a Bíblia diz, um rapaz, um moço, mas Isaac ele tinha naquela época do sacrifício 33 anos de idade. Jesus morreu com quantos anos? Foi crucificado com quantos anos? Com quantos anos? Isaac tinha 33 anos, quando ele foi levado ao sacrifício. E ali naquele momento, quando ele sobe, ele olha para o seu pai e fala: pai, nós preparamos o altar, erigimos aqui o altar com as pedras grotescas, colocamos a lenha, mas cadê o sacrifício? Aí pensa que Abraão olha para o seu filho e fala: Deus proverá, meu filho. Mas filho, senta aqui comigo, vamos conversar um pouco. Eu sou obediente ao meu Deus, e o meu Deus pediu você como sacrifício. Você pensa que Isaac fugiu? Ele podia sair correndo, ele era jovem, seu pai era velho, mais de 100 anos. Ele podia sair correndo e falava: eu como sacrifício nada, pai, vem me pegar. Se o senhor conseguir me pegar, o senhor pode me colocar aí neste altar como sacrifício. Mas no momento que ele falou: filho, você é o sacrifício que Deus me pediu, ele fez assim: pai, então amarre minhas mãos, amarre os meus pés e me coloque em cima dessa lenha. Você não está entendendo.
Quando Jesus ele olhou para mim e para você, e Deus falou: a quem eu enviarei? Ele disse: Pai, eis-me aqui, serei eu o sacrifício para que essa humanidade possa ser salva. E naquele momento, quando ele é colocado diante daquele altar, Abraão, penso que ele fica orando, falando: filho, Deus proverá, Deus proverá. Eu penso que ele tinha tanta intimidade, creio eu que ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele começou a conversar com o Pai naquele momento, e ele sabia nitidamente a voz do Pai. Você não conhece? Você que é filho, você não conhece a voz do seu pai? Seu pai, você pode não estar vendo, mas quando ele te chama do outro lado, ele fala: filho, você sabe que é o seu pai que está chamando, porque a voz dele é nítida para você. E naquele momento, Abraão, ele olha para aquela situação, ele pega o cutelo para poder imolar o seu filho Isaque ali naquele altar, só que ele não consegue ter forças para poder cravar aquele cutelo no peito daquele jovem, para poder oferecer a sacrifício a Deus. Então ele arreda para trás, e ele pensa com ele, o historiador Flávio Joséfos diz que ele vai sair correndo, e no momento que ele chegasse perto, ele iria pular para encravar aquele cutelo no peito de seu filho. Só que ele voltando, e quando ele sai ali correndo, a voz dos anjos falam para ele: Abraão, pare, Abraão, não faça isso, porque Deus já recebeu o seu sacrifício, ele já viu que você é fiel. Só que ele não conseguiu parar com as vozes dos anjos que ali estavam, dizendo para ele parar. Mas quando Deus viu que ele não parava de jeito nenhum, que ele estava focado e determinado naquilo que ele iria fazer, o próprio Deus falou: Abraão, pare. E aquela voz entrou no seu ouvido, desceu ao seu coração, e ele falou: meu Deus está aqui. Ele falou: Deus, o Senhor pediu ele em sacrifício, e eu não trouxe nada, mas o Senhor está falando para mim parar, por quê? Aí Deus olha para ele e fala assim: filho, eu vi que agora tu és fiel, eu vi que agora você realmente é fidedigno para poder viver a promessa que eu estabeleci sobre a sua vida. Olha para o chão. E quando Abraão olha para o chão, tem um cordeiro ali esperando. Ele desamarra o teu filho, ele pega aquele cordeiro junto com o teu filho, ele coloca diante do altar e oferece em sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, aqui nós vemos realmente que a obediência, ela faz com que nós vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. A obediência, ela me leva realmente a entender que eu preciso realmente orar, clamar e conhecer a voz do meu Deus. A obediência faz com que Deus ele venha suprir as minhas necessidades em todas as áreas. A obediência faz com que eu venha permanecer de pé, sem cair e focado naquilo que Ele determinou para mim, porque nós temos uma origem, nós viemos de Deus, nós temos um processo a se cumprir, que nos leva a uma dependência total de Deus nesta terra. Nós precisamos realmente entender que nós temos um lugar de destino, e a nossa morada, ela é eterna, ao lado do Pai, aleluias. E nós precisamos realmente entender que existem algumas manifestações da parte de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos realmente ter informações da verdade pura, da verdade correta, ou seja, nós precisamos ter o conhecimento de quem é Deus. Você já se perguntou: quem é Deus para mim? Você já chegou e falou assim: Deus, quem tu és na minha vida? Às vezes nós não perguntamos. Nós precisamos ter sabedoria, porque a sabedoria ela faz com que nós venhamos fluir com grandes criatividades. Nós precisamos entender e ter o entendimento que organiza os nossos pensamentos em algo estabelecido por Deus em nossas vidas, porque quando nós temos esse entendimento em algo concreto, que representa o meu futuro, aquilo que eu estou determinando para viver lá na frente, eu tenho forças para lutar por isso. Eu vou até o fim, eu sei que eu vou viver a promessa de Deus. Eu preciso ter compaixão, porque quando eu tenho compaixão, eu cumpro aquilo que foi acordado.
aquilo que foi determinado. Eu preciso realmente ter atitude. Cá entre nós, quantas pessoas não têm essa atitude? Porque a atitude, ela supera obstáculos. Abraão, ele podia ter olhado toda aquela situação e se acomodado, mas ele teve uma atitude, ele falou: eu vou além, eu vou vencer, eu vou glorificar ao meu Deus. E é isso que nós precisamos no dia de hoje, ter essa atitude para nós podermos ir além. Nós precisamos realmente ter a beleza, a harmonia de toda a criação de Deus na nossa vida, para que consigamos realmente desfrutar de todas as promessas de Deus. Você precisa ter força, porque a força vai gerar o quê? Uma superação. E um próprio limite que estava te limitando de você conseguir ir mais além, vai ser rompido a partir do momento que você tem forças para poder vencer toda a promessa. Você precisa realmente entender que o seu aprimoramento interno, de identificação com Deus, vai fazer você viver o sobrenatural, vai fazer você desfrutar de grandes promessas da parte de Deus sobre a sua vida. Você precisa realmente estar reservando a sua inteligência, para que você não venha sucumbir, para que você não venha resvalar os teus pés, você venha poder permanecer firme no propósito de Deus. Você precisa ser forte e falar: eu creio que existe um canal da manifestação de Deus desejada para ser vivida por mim e por você. Então entenda isso de uma vez por todas, porque quando você entende isso, você entende aquilo que Tiago 2,23 diz: e se